Entramos agora oficialmente em 2023 e isso quer dizer que já podemos olhar para o catálogo completo de smartphones excelentes lançados até o final do ano passado e ver que a maioria deles caiu consideravelmente de preço. Por isso chegou a hora de trazer para vocês a nossa lista atualizada com os melhores celulares para comprar nesse começo de 2023 com base no custo-benefício. Lembrando, custo-benefício não quer dizer que essa é uma lista com os melhores smartphones disponíveis custe o que custar e também não é sobre os aparelhos mais baratos possíveis que não vão te deixar na mão, tá? Essas duas listas específicas estão por vir e quando estiverem no ar eu deixo os links na descrição para você. Nesse vídeo aqui, o objetivo é mostrar os celulares que estão valendo mais a pena e entregando mais vantagens pelo preço atual. Antes de mais nada, só um aviso sobre a menção honrosa, que é o nosso primeiro item que eu vou falar aqui na lista, antes que vocês vejam ele e já parem o vídeo antes de entender o que está acontecendo. Esse primeiro que eu vou falar não é um smartphone que eu consideraria como sendo um celular de custo-benefício. E isso é porque ele é caro demais para isso. Só que como existe quem faz questão de ter um celular da Apple e nem consideraria comprar um aparelho de outra marca, aí a gente entra em um universo que é como se só iPhone existisse e ele se torna uma opção de melhor custo-benefício para essas pessoas específicas. Se você não é fã da Apple, é só ignorar esse que eu vou falar agora e pular para os outros itens, beleza? Então bora para a lista então. Se você faz questão de ter um celular da Apple, então a nossa menção honrosa da lista vai para o iPhone 11. A tela IPS LCD de 6,1 polegadas, a resolução fica um pouco acima do HD e o processador A13 Bionic ainda dá um bom caldo com os 4 GB de RAM e no mínimo 64 GB de armazenamento dele. As câmeras incluem uma principal e uma ultra-wide traseiras, ambas de 12 megapixels, e uma frontal também de 12 megapixels com sistema avançado de profundidade da maçã com Face ID para desbloquear o aparelho por reconhecimento facial com mais segurança do que se fosse só uma câmera normal. A bateria dele tem 3.110 mAh, o que parece um número pequeno, perto dos 5.000 mAh que a gente vê na maioria dos celulares Android modernos, mas rende bem graças à integração com o processador e o sistema operacional da Apple. Além disso, o iPhone 11 pode ser atualizado sem problemas até a versão mais recente do software, que é o iOS 16, tem suporte até o Wi-Fi 6, mas não consegue se conectar nas redes móveis 5G, só 4G. iPhone com 5G só do 12 para cima, tá? Hoje o iPhone 11 pode ser encontrado por uns R$3.000, mas ele já apareceu antes por uns 2.800, que coincidentemente é o melhor preço que tinha aparecido para o iPhone XR, ou XR se você preferir, até o começo do ano passado. Como eu falei, não é barato, mas quando olhamos só para o mundo dos iPhones, esse é um valor de custo-benefício. Uma submenção honrosa ficaria ainda com o XR, que no momento da gravação desse vídeo está girando ali perto dos 2.300, mas já chegou a aparecer por menos de R$2.000. Por R$1.000 a menos você leva um celular ainda muito competente, mas que já completou 4 anos desde o lançamento e, portanto, está um pouco defasado no lado tecnológico, tá? Em comparação com o 11, ele vem com um processador um pouco menos poderoso, menos RAM, não tem câmera ultra-wide, tem câmera de selfies pior e bateria menor. O Realme 9i é um dos aparelhos mais baratos dessa lista, o que significa que ele vai cortar algumas coisas para conseguir entregar uma ótima relação de custo-benefício para quem não se importar com os pontos fracos dele. Ele vem com tela IPS LCD grande de 6,6 polegadas com resolução Full HD e taxa de atualização de 90 Hz para navegação mais fluida. O processador é Snapdragon 680, que não chega ao nível de desempenho de modelos intermediários mais premium, mas já dá poder o suficiente para conseguir rodar ali todo tipo de app e até alguns jogos recentes com as configurações gráficas no mínimo. Isso também é facilitado pelos 6 GB de RAM e os 128 GB de armazenamento. A bateria de 5.000 mAh consegue tirar proveito dessas configurações para durar bastante e ainda vem acompanhada por um carregador de 33 watts que promete levar o aparelho de 0 a 100% em 1 hora e 10 minutos. O principal ponto fraco dele fica por parte das câmeras. Por mais que na traseira a gente tenha um sensor principal de 50 megapixels, ele é acompanhado por aquele famoso par de encher linguiça, em que temos um sensor de 2 megapixels para fotos macro, aquela de pertinho, e um sensor de profundidade, também de 2 megapixels, que não é lá muito útil. O sensor de selfies é de 16 megapixels. Por mais que o sensor principal não seja de baixa resolução na traseira, o processador do Realme 9i não vai conseguir ajudar muito no processamento das imagens, então as fotos até saem boas em condições ideais de iluminação,
mas pioram bastante em situações mais desafiadoras. Outra questão a se considerar é que o Realme 9i não tem suporte à rede 5G e nem ao Wi-Fi 6, ficando limitado a conexões 3G, 4G e nas redes Wi-Fi nas frequências de 2,4 ou 5 GHz. Fora isso, o sistema base é o Android 11 com a Realme UI 2.0, mas a atualização para o Android 12 já foi liberada a essa altura. De qualquer forma, considerando que o preço dele tem girado ali em torno dos R$ 1.250, é um excelente custo-benefício para quem não faz questão de câmeras melhores. O Redmi Note 11S é um daqueles casos que poderia estar em uma posição melhor nessa lista se não fosse pelos riscos de ser um aparelho importado. Ele tem uma tela AMOLED de 6,43 polegadas com resolução Full HD e taxa de atualização de 90 Hz, ou seja, é um display grande, com bom detalhamento, cores e movimentos fluidos nas imagens. O processador é o Helio G96, que traz um desempenho um pouco superior ao do smartphone anterior, especialmente para games, mas que ainda não chega no mesmo nível de modelos mais premium. Ele tem também 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, e o sistema operacional que vem instalado é o Android 11 com a MIUI 13, mas a atualização para o Android 12 já deve estar disponível também. A câmera principal de 108 megapixels na traseira promete fotos boas de dia e pelo menos razoáveis de noite. A ultrawide de 8 megapixels traz um pouco mais de versatilidade com ângulo aberto, pelo menos em situações de luz ideal, e ele tem uma macro de 2 megapixels e um sensor de profundidade de 2 megapixels que basicamente só servem ali para aumentar o total de câmeras, porque na prática fazem quase nenhuma diferença. E a câmera frontal de 16 megapixels também faz boas selfies com luz favorável, tá? Ele ainda não se conecta ao 5G ou ao Wi-Fi 6, mas pelo menos tem rádio FM, o que o anterior não oferece. Além disso, a bateria grande de 5.000 mAh dá uma boa vida de utilização por carga e ele vem na caixa com um carregador de 33 watts, o que o fabricante promete permitir uma carga total em cerca ali de 1 hora. É um conjunto bem interessante que hoje está saindo por um preço um pouco acima dos R$ 1.400, mas que já apareceu por R$ 1.200 e pode voltar a esse valor ou até menos em promoções. O maior problema aqui é que esses preços são referentes ao aparelho importado, que funciona aqui no Brasil sim, mas vem sem a garantia oficial da Xiaomi no nosso país e, portanto, sem suporte das assistências técnicas oficiais da marca em caso de problemas. Para ter essas coisas, você tem que comprar direto da Xiaomi no Brasil, e aí o preço do celular sobe para R$ 2.400 à vista ou parcelado em 12 vezes sem juros. E aí a gente encontra opções melhores custando menos e que eu vou mencionar mais para frente nessa lista. Na nossa lista anterior, o Galaxy M52 ficou com o terceiro lugar, o que já demonstra que não é um aparelho fraco, né? Aqui ele caiu algumas posições, mas não porque ele não é mais tão bom. Os modelos melhores é que acabaram barateando um pouco mais, tá? Como antes, os destaques aqui ficam para a duração da bateria e compatibilidade com redes 5G, que finalmente estão funcionando pelo menos nas capitais do Brasil. Ele tem uma tela Super AMOLED de 6,7 polegadas com resolução Full HD e taxa de atualização de 120 Hz, o que já é excelente, e soma isso um processador Snapdragon 778G, 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, para entregar uma performance que só perde realmente para os modelos top de linha. Vai conseguir rodar de tudo sem o menor sufoco, mesmo considerando jogos pesadinhos e sem você ter que deixar todas as configurações absolutamente no mínimo, tá? As câmeras incluem uma principal de 64 megapixels, uma ultrawide de 12 megapixels e uma macro de 5 megapixels na traseira, além de uma de selfies com 32 megapixels para fotos muito boas em ambientes iluminados e ainda dignas em lugares com menos luz. Além do 5G, ele é compatível com Wi-Fi 6, então se você tiver um roteador com essa tecnologia e uma boa internet em casa, vai poder tirar o proveito com o celular. O M52 não tem rádio FM, mas tem um sensor de digitais no botão de energia lateral, que para mim é a melhor posição para isso. E vem com uma bateria de 5.000 mAh, que dura um dia inteiro com tranquilidade. Na caixa ele vem com o Android 11, mas a atualização para o Android 12 com a One UI 4.1 já foi liberada. E na época da gravação desse vídeo, o M52 acabou de passar por um pico de preço. Está custando R$ 2.300, mas ele ficou muito tempo antes disso abaixo dos R$ 1.500 e já chegou a aparecer mais de uma vez por R$ 1.400 nos meses anteriores. Então espero o preço abaixar de volta e não compre por mais do que isso, tá? Um competidor bastante direto da Motorola para o modelo anterior da Samsung é o Moto G60,
que perde para o Galaxy M52 em alguns pontos, mas ganha em alguns outros. O Moto vem com uma tela IPS LCD bem grande, com 6,8 polegadas, resolução Full HD e taxa de atualização de 120 Hz para navegação fluida. O processador é o Snapdragon 732G, que é um concorrente direto do Helio G96 lá do Redmi Note 11S, e entrega um desempenho legal, mas um pouco abaixo do chip do M52. Ele tem 128 GB de armazenamento e opções com 4 ou 6 GB de RAM para você escolher. E independente da sua escolha, ele também vai conseguir rodar de tudo que você quiser sem grandes sufocos. Outro ponto negativo em comparação com a Samsung é a conectividade, já que o Moto G60 não tem suporte a 5G e nem ao Wi-Fi 6, então só cogite esse aqui se você não se importar com isso. No lado das câmeras é onde as coisas começam a ficar melhores, tá? Com um sensor principal de 108 megapixels, um ultra-wide de 118 graus e 8 megapixels e um sensor de profundidade de 2 megapixels na traseira, além de uma câmera de selfie de 32 megapixels. Aí você pode esperar o mesmo nível de qualidade geral das fotos do M52, mas com mais detalhamento na câmera principal. Fora isso, vale mencionar que ele vem com Android 11, mas pode ser atualizado para o 12, tem rádio FM, o sensor de digitais fica na traseira e a bateria de 6.000 mAh, ou seja, é a maior dessa lista. Hoje está dando para encontrar um Moto G60 perto dos 1.400 nas configurações com menos RAM, mas ele já chegou a ficar vários dias perto dos R$ 1.260. Então é uma boa ficar atento a esse valor. E se você vê o Moto G62 por menos que isso, não se iluda achando que é uma opção mais avançada, tá? Ele é bem mais básico que o G60. Agora deixamos para trás o segmento dos celulares intermediários e entramos de vez no território dos smartphones top de linha mais acessíveis. O Xiaomi 11T faz parte da família de ponta da marca e foi lançado perto do final de 2021. A tela é AMOLED, tem 6,67 polegadas, resolução Full HD e taxa de atualização de 120 Hz, que é uma combinação que garante excelente qualidade de imagens, pretos profundos, cores vivas e fluidez de movimentos. Por dentro, ele traz o chip MediaTek Dimensity 1200, feito para competir diretamente com o Snapdragon 870, o que garante um nível bastante poderoso de desempenho. Junto a isso, ele tem 8 GB de RAM e opções com 128 ou 256 GB de armazenamento. Ele também oferece suporte tanto à rede 5G quanto ao Wi-Fi 6, além de ainda trazer conectividade via Bluetooth, NFC e porta infravermelha, o que permite usar o celular como controle remoto para aparelhos que usem esse tipo de comunicação. É o caso de muitas TVs e aparelhos de ar-condicionado, entre outros eletrodomésticos, tá? As câmeras incluem uma principal de 108 megapixels, uma ultra-wide de 8 megapixels com ângulo de 120 graus e uma teleobjetiva que também tem função de macro com 5 megapixels, permitindo tirar fotos de perto ou de longe. A câmera frontal dele tem 16 megapixels. O sensor de digitais fica no botão de energia na lateral e a bateria que alimenta o conjunto tem 5.000 mAh. Além disso, vale ressaltar que ele vem com um carregador de 67 watts na caixa, o que, segundo a fabricante, permite de 0 a 100% de bateria em 36 minutos. Com certeza é a recarga mais rápida da nossa lista. O Xiaomi 11T vem rodando o Android 11 de fábrica, mas também já recebeu atualização para o Android 12 com a MIUI 13. Hoje o preço dele está perto dos 2.360, mas ele já chegou a aparecer abaixo dos R$ 2.000 em promoções, então vale ficar atento. Mas isso, claro, falando da versão importada, que tem os mesmos riscos que eu falei antes no outro modelo da Xiaomi, infelizmente. Se além de um celular poderoso, você também faz questão que ele seja compacto, então não deixe a tela de 5,9 polegadas do Zenfone 8 te enganar, tá? Esse número pode parecer grande para quem está acostumado com celulares antigos, mas com as bordas reduzidas de hoje, o resultado é um dos menores smartphones Android disponíveis no mercado, dos tops de linha pelo menos. Mas ele ser pequeno não quer dizer que é um celular fraco. O painel é um Super AMOLED com resolução Full HD e taxa de atualização de 120 Hz, então tudo que eu falei da tela do Xiaomi 11T vale nesse aqui também. O processador é Snapdragon 888, que é o top de linha da Qualcomm de 2021, e ele vem acompanhado por 8 GB de RAM e 128 ou 256 GB de espaço interno. O sistema operacional que vem de fábrica também é o Android 11, mas que tem atualização para Android 12 disponível com a Zen UI. Ele vem ainda com conectividade 5G e suporte ao Wi-Fi até o padrão 6E, que é o mais recente disponível atualmente. Mas nada de infravermelho aqui, né? E ele tem certificação IP68 de resistência à água e poeira também. As câmeras traseiras incluem uma principal de 64 megapixels e uma ultra-wide de 12 megapixels com 112 graus, além de uma frontal de 12 megapixels. Elas também garantem fotos de ótima qualidade, como esperado de um top de linha, especialmente em configurações ideais de iluminação.
Alimentando o conjunto está uma bateria de 4.000 mAh que dá conta do recado por um dia inteiro de uso, desde que você não passe lá muitas horas filmando ou em jogos online, e o carregador incluso na caixa é de 30 watts. O maior ponto fraco do Zenfone 8 é justamente o que impede que ele tenha mais chance de ficar com o primeiro lugar da lista, e é que o preço dele é o mais caro da nossa lista de agora, girando atualmente em torno dos R$ 2.880. Por mais que ele já tenha aparecido por um tempo por R$ 2.700, ainda é mais caro que os outros, então eu só indico para quem faz questão de um celular potente e pequeno. O Galaxy S21 FE da Samsung não era uma opção que eu indicaria para a maioria das pessoas quando ele foi lançado aqui no Brasil, tá? Por mais que ele fosse sim um celular muito bom. Só que o preço dele caiu e as coisas mudam de figura. A tela dele é um AMOLED dinâmico de 6,4 polegadas, resolução Full HD e taxa de atualização de 120 Hz, com aquele toque de qualidade da Samsung, que é quem fornece esse tipo de tela para a maioria dos concorrentes. Ele tem também certificação IP68 de resistência à água e poeira. O processador é o Exynos 2100, o top de linha mais recente da Samsung a chegar por aqui no Brasil, já que o sucessor dele nunca deu as caras por essas bandas. Ele vem acompanhado por 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Essas especificações são mais que suficientes para rodar de tudo sem problemas, mas eu preciso ressaltar que nos meus testes o desempenho dele em games muito pesados, como Genshin Impact, não foi o ideal. O jogo roda, mas não tão bem, por mais que alguns outros games como Asphalt 9, que também é pesado, tenham rodado bem, vai entender. Se a sua preocupação principal é a performance em jogos, aí a minha indicação é escolher o Galaxy S20 FE 5G em vez do S21 FE, que tem um processador mais antigo da Qualcomm, mas lida melhor com a jogatina, e pelo menos é mais barato também. Nas câmeras, o S21 FE tem na traseira um sensor principal de 12 megapixels, um teleobjetivo de 8 megapixels com zoom ótico de 3 vezes e um ultrawide de 12 megapixels com ângulo de 123 graus. A câmera frontal tem 32 megapixels. Por mais que o sensor principal não tenha a mesma contagem que vários outros dessa lista, ainda assim, as fotos que ele e as outras câmeras do S21 FE tiram são excelentes e não perdem em detalhamento, cores ou definição nos modos automáticos de uso. Só não vai ter a resolução máxima possível em um sensor com mais megapixels, mas isso é mais para usos muito específicos. Ele tem suporte a 5G Wi-Fi 6 e a bateria dele tem 4.500 mAh. Além dele conseguir fazer isso render bastante mesmo sob um uso intensivo, o que é ótimo. O problema é que ele não vem com carregador na caixa, aí quem comprar um e não tiver um carregador disponível, ou fizer questão de receber um novo, vai ter que ir até o site Samsung para você e pedir para a fabricante mandar um de graça, o que pode ser rápido ou pode demorar alguns meses. Esse é outro motivo para eu pessoalmente preferir o Galaxy S20 FE 5G, mesmo ele sendo um pouco mais antigo. Só que mesmo com os problemas que eu falei aqui, o Galaxy S21 FE e o S20 FE 5G ainda levam o primeiro lugar por causa dos preços deles. Se você não faz tanta questão dos games e consegue esperar pelo carregador, é muito difícil encontrar um aparelho recente que entregue tudo que o conjunto do S21 FE consegue entregar por um preço melhor que o dele. Na gravação desse vídeo, ele está em torno dos R$ 2.400, mas ele já ficou um bom tempo mais perto dos R$ 2.200 e até apareceu abaixo dos R$ 2.000 na Black Friday, então vale esperar voltar a aparecer por isso ou menos. Já se você faz questão de jogar e não quer se preocupar com o carregador, mais fácil ainda escolher o Galaxy S20 FE 5G, que hoje está custando R$ 1.900, mas já apareceu por R$ 1.700, o que é um preço excelente para o que ele oferece ainda hoje. Lembrando que os links para os celulares que eu citei aqui também estão aí na descrição com os melhores preços atuais, então vai lá para conferir, tá? E dá uma olhada ainda no link do TecMe, que é o clube de benefícios do Tecmundo. Muito obrigado por acompanhar a lista até o final, deixa um joinha aí no vídeo para o YouTube entender que ele é relevante e útil e mostrar para mais gente. E se você realmente gostou muito do nosso conteúdo, quer ajudar o canal a crescer e pode se dar o luxo, pode mandar também um valeu demais aí no coraçãozinho embaixo do vídeo. Eu sou o Leonardo Rocha, você pode me encontrar no @leobrjor no Twitter e no Instagram. E agora eu vou nessa. Um abraço e eu te vejo na próxima.